Existe uma diferença muito grande entre quem sonha e quem realiza. Não, não é talento nem sorte. É algo muito mais silencioso. Eu descobri isso e quero compartilhar aqui com vocês, para que vocês também consigam realizar qualquer sonho de vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Amanda e aqui nós estamos vivendo e aprendendo. Bom, eu vou te provar que é possível você realizar o seu maior sonho com uma história verdadeira, algo que realmente aconteceu na minha vida e vou destrinchando para vocês e contando o passo a passo de como eu fiz acontecer. Só que assim, eu demorei 7 anos para fazer esse sonho se realizar. E era muito mais simples se eu já tivesse, né? Se eu já soubesse todas essas informações que eu vou passar aqui para vocês. Então vocês conseguem muito mais rápido do que isso. Eu sonhava em ir para Paris desde 2015. E era um sonho assim muito distante para mim, porque eu só via fotos, eu via vídeos, eu via pessoas indo, mas para mim não era uma realidade. Eu nunca tinha realmente assim imaginado que um dia eu ia conseguir fazer essa viagem, que era meu grande sonho. E eu fiquei por anos apenas tendo isso como um sonho e não como uma meta e não tomando nenhuma atitude para fazer isso acontecer. Quando foi 2017, 2 anos, né, praticamente depois de quando eu comecei a sonhar com isso, eu coloquei a foto da Torre Eiffel no fundo de tela do meu celular. E só. E eu ficava olhando, olhando. É muito bom a gente ter, né, essa visualização do que a gente quer no futuro. Mas se a gente não toma nenhuma atitude, aquilo só vai ficar no papel, ou no caso, na tela do celular. Então eu tinha esse sonho, eu deixava ali a foto da Torre Eiffel, porque eu queria muito realizar isso. Inclusive, até hoje tem foto da Torre Eiffel no meu celular, mas agora fotos que eu tirei. Só que era só isso que eu fazia. Eu não tomava nenhuma atitude, porque para mim era um sonho muito distante. E era um sonho tão distante para mim que eu não tinha nem cogitado fazer o orçamento, porque eu imaginava que seria uma viagem absurdamente cara e na minha cabeça não teria dinheiro para fazer essa viagem. Então eu nunca tinha nem feito o único orçamento dessa viagem. Eu não sabia, não fazia ideia, eu imaginava, especulava alguma coisa, mas nem ousava fazer orçamento em nenhuma agência de viagem ou até mesmo pesquisar na internet. Só que chegou um momento que eu simplesmente cansei só de sonhar. Eu falei, gente, vai passar ano, vai entrar ano e eu não vou realizar esse sonho nunca. Então eu tenho que tomar uma atitude para fazer esse sonho acontecer. Então eu comecei a pesquisar valores, comecei a fazer os orçamentos e assim, não era tão barato, lógico, uma viagem internacional para Paris, mas era possível, né? Existiam formas de eu conseguir juntar aquele dinheiro, porque eu tinha aquele sonho, era a realização de um sonho, valeria a pena. Então minha mentalidade mudou muito desde quando eu comecei a sonhar lá em 2015. Mas eu só fui ter coragem de tomar uma atitude de verdade em 2020. E eu falei assim, não, desse ano não passa. Eu vou viajar, independente de qualquer coisa, eu vou viajar. Vou parar de enrolar, vou parar de ficar só sonhando, deixando o sol aqui no fundo de tela. Eu quero ir para Paris e eu vou para Paris esse ano. Eu tinha um valor ali guardado já, justamente para viagem, né? Porque daí foi bem na mesma época que eu comecei a trabalhar por conta como designer de interiores, né? Eu tava deixando a CLT para poder trabalhar, empreender. E aí eu comecei a juntar esse dinheiro, porque era meu sonho. Eu já tinha conversado em casa com meu marido e a gente decidiu realmente realizar esse sonho. Em 2020, ali para março, eu tomei atitude e falei assim: eu só tenho o dinheiro da passagem, eu vou comprar passagem. Queria em dezembro, né? Até dezembro eu me viro e eu arranjo dinheiro pro resto. Então, assim, a atitude eu tomei. E às vezes a gente fica com muito medo, né, de tomar uma atitude porque a gente não tem o suficiente, acha que não vai ser possível conseguir o resto. Às vezes a gente precisa ousar um pouquinho mais, a gente precisa confiar um pouquinho mais. E até isso serve de combustível, né, para fazer mais dinheiro. Porque assim, ó, agora eu comprei passagem, eu não vou perder esse dinheiro que eu já usei na passagem. Eu vou fazer mais dinheiro para que eu faça isso acontecer. Então foi a atitude que eu tomei lá em 2020 que mudou completamente toda essa história da realização do meu sonho. E como eu falei para vocês, eu comprei em março a passagem. Vocês sabem o que aconteceu em março, né? Exatamente uma semana depois que eu comprei essas passagens, tudo fechou, foi a pandemia, né? Nossa, e eu tava assim, ó. Eu falo, não acredito, né? Sempre tem que estar acontecendo alguma coisa no mundo. E vai ser justo na vez que eu vou viajar. Mas enfim, daí só que eu tava confiante ainda. Eu falei, não, até o fim do ano vai estar tudo resolvido e tal. E vocês sabem, né? A pandemia durou 2 anos aí do nosso tempo.
Só que eu já tinha comprado a passagem, né? E aí eu tava com medo de perder aquele dinheiro, mas aí a agenda da viagem me confortou. Falou, não, manda ficar tranquila, eles vão devolver e tal. Vamos tentar adiar por enquanto a viagem e depois você vai, né? A gente vai adiando o máximo que der. Caso você queira, a gente cancela, eles te devolvem o dinheiro. E foi isso que a gente fez. A gente ficou tentando adiar, né? Acho que adiava a cada 6 meses, conseguia adiar para mais 6. E assim, não aconteceu. E quando foi ali, acho que um ano depois, né, em 2021, eu falei: olha, não vai rolar, eu quero meu dinheiro de volta. Sei lá, quando passar essa loucura toda, eu vou viajar. Então eu já vou juntando mais dinheiro também e vou assim, mas eu vou de qualquer forma. Então isso poderia ter sido, né, um impeditivo muito grande para realizar meu sonho. Foi uma coisa assim que não era do meu controle. Eu poderia ter desistido, falar, não, não é para mim esse sonho, nunca vai acontecer. Mas não, eu falei, não, eu estou só adiando e tá tudo bem. Foi difícil adiar, porque 2 anos, né? Um negócio que você tava ali já esperando há 5 anos, você teve que adiar por mais 2 anos. Então foi uma fase assim bem difícil, assim, não poder realizar meu sonho. Eu acredito que tenha sido para melhor, né? Quando chegou 2022, eu nem acreditava que eu ia poder realmente realizar meu sonho. Fui de novo comprar as passagens na mesma época do ano. E aí o problema foi que a passagem estava o dobro do valor que eu tinha pago. Mas, graças a Deus, eu já tinha esse dinheiro guardado, né? Já estava preparado. Na verdade, eu tinha dinheiro guardado para passagem e para hospedagem. Comprei os dois juntos, de uma vez só, mas assim, já era meio que o valor que eu ia levar para a viagem toda, tá? Se fosse lá em 2020. Então, as coisas tinham subido muito de preço, mas não desisti. Eu tinha me preparado para aquilo e era aquilo que eu ia. E, de novo, eu só tinha o dinheiro da passagem e da hospedagem dessa vez. E falei, eu vou fazer. Pelo menos assim, ó, onde dormir e como ir eu tenho, né? Só não tem como comer por lá, mas de dar um jeito. Mas eu vou para essa viagem. Então, 2022 foi esse ano que eu realmente comprei ali as passagens, a hospedagem. Coincidentemente ou não, na verdade, não. Foi o ano que eu mais fiz dinheiro na minha profissão, porque aquilo me motivava absolutamente todos os dias. Quando eu tava estressada com o trabalho, quando eu tava assim cansada, não aguentava mais, eu sempre falava assim, ó, it's all about Paris. Porque assim, é tudo sobre Paris. Então assim, aguenta minha filha, porque você tem um sonho para realizar. E esse sonho já não é tão distante. Então você tem que fazer ele acontecer. E era assim uma luta diária, sabe? Porque eu tava com muito trabalho, mas eu não tava nem aí. Assim, é por Paris. Então, se eu vou receber mais dinheiro, que venha mais dinheiro, tô feliz por isso, porque eu vou realizar essa viagem, vou fazer acontecer. Então, uma outra lição aí, né? Quando a gente tem um sonho muito forte, algo que a gente quer muito, até o sacrifício fica mais leve. Até as coisas que são difíceis se tornam mais fáceis. E acho que até essa questão de você conseguir fazer mais dinheiro, porque você tem ali uma coisa para realizar, é muito forte, né? Se eu acredito assim, que se eu não tivesse essa viagem marcada, comprado já passagem e hospedagem, eu meio que não ia estar nem aí, sabe? Eu ia fazer dinheiro para poder viver só. Mas não, eu tinha essa ambição, eu tinha esse sonho a realizar. Então as coisas mudaram muito, a minha energia mudou muito, a minha vontade, a minha garra de fazer acontecer mudou muito. E foi por conta disso que daí eu consegui juntar mais do que suficiente para poder viajar e realizar esse sonho. E aí, como que é você chegar lá, né? Como que é essa realização de um sonho? Porque e aí, como que é, né? Você realizar o sonho, a etapa final ali, quando você finalmente consegue aquilo que você tanto quer. Pelo menos eu, assim, tive uma sensação surreal. Foi minha primeira viagem internacional. E tá ali, por conta de tudo que eu passei, de todo o esforço que eu tive durante todo aquele ano pra conseguir fazer dinheiro, pra, assim, pagar coisa por coisa, assim, cada coisa que eu comprava da viagem era uma realização. Comprava passeio, realização, juntava dinheiro pra levar a realização. E, assim, eu fiquei muito feliz, muito animada esse ano. Quando eu cheguei lá, foi assim simplesmente algo surreal. Não tem outra palavra para descrever. Eu achei que eu ia chorar muito quando eu estivesse lá, mas não chorei porque eu tava assim extasiada, sabe? Cara, não é possível que isso seja real. Demorou acho que uns 3 dias para cair minha ficha de que eu tinha de fato conseguido. Eu estava com os pés naquele lugar que era o meu sonho. Então, quando a gente sonha muito com algo, é esse momento que faz tudo valer a pena, né? Você se esquece de todo o esforço que você teve e o
sentimento é de uma gratidão incrível. Então, se você tem um sonho, se você quer muito realizar esse sonho, tome uma atitude, sabe? Não fique igual eu, que só ficava sonhando, só ficava na teoria. Vai atrás, faz o orçamento, né? Ah, meu sonho é ter tal carro, meu sonho é morar na praia. Vai atrás, sabe? Porque tudo tem que ter um começo. Então, a gente tem que começar por algum lugar, tem que ter alguma iniciativa da nossa parte. Não adianta a gente ficar só sonhando com aquilo. Por isso que eu falei que existem pessoas que só sonham e pessoas que realizam. Essa é a diferença, é o plano de ação que você tem. E tomar as ações no seu tempo devido, com cautela, mas às vezes se arriscar um pouquinho também, né? Ah, eu não tenho dinheiro suficiente, mas vai. Não precisa fazer loucura também, porque você tô numa situação difícil, mal consigo pagar minhas contas, vou lá comprar uma passagem. Não, tem que ter uma cautela da sua parte. Mas se você tem a possibilidade, você sabe que você tem a possibilidade de fazer acontecer, por que não? Porque você não vai arriscar um pouquinho mais, é o seu sonho. E ele vale muito a pena lutar por ele. Agora, conta aqui pra mim nos comentários qual é a sua Paris, qual é o seu sonho, qual é o sonho da sua vida que você acha, ou talvez achou algum dia que fosse impossível de realizar, mas que você vai se comprometer a fazer ele acontecer. E eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês agora no final sobre fingir até ser. Essa é uma técnica maravilhosa que vai te fazer alcançar muito mais rápido o seu sonho, seja ele qual for. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!